Glória! Glória! Então Jesus levantou os olhos e vindo uma grande multidão, vinha ter com ele e disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Ele dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de dizer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita grama naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram ou que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram os cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Pois aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Glória a este é Deus. verdadeiramente profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se de sobre para Aleluia. Interessante, irmãos, que nós estamos diante de Cristo. Jesus ele já vinha em uma grande peregrinação. Glória, glória, Jesus. Aleluia. Ele já vinha aquilo que estava sobre o seu controle. Jesus ali, ele verdadeiramente já ministra para a mulher samaritana, mostrando para aquela mulher, aleluia, que a verdadeira água que ela tomaria naquele momento, aleluia, saciaria todos os problemas daquela mulher. No capítulo 5, nós temos observado que Jesus, no tanque de Betesda, ele opera um grande milagre. Então Jesus ele já vem exatamente em uma trajetória, né, de ministração, de curas. E as pessoas eram atraídas pelos milagres que Jesus operava. Pessoas necessitadas de uma cura. Pessoas também curiosas que queriam conhecer a Jesus. Jesus, por onde ele passava, ele atraía multidões de pessoas pelos milagres, pelos seus ensinos, por tudo aquilo de bom que estava sobre a sua vida. Aleluia, ele estava no controle de tudo. Então, havia também no meio dessas pessoas, pessoas que verdadeiramente iam criticar Jesus, iam apontar Jesus. Só que Jesus, irmão, estava exatamente determinado por Deus, o Criador, em cumprir aquilo que tinha que cumprir. Não importava as circunstâncias que advinham sobre ele. Isso é um fato. Jesus, aleluia, na hora que ele falava com o fariseu, ele tratava o fariseu como era para ser tratado. Como era para Glória a Deus. cumpria Jesus. Então a multidão de pessoas eram atraídas por Jesus. Oh, glória! No capítulo 6, Jesus ele chega exatamente ali, aleluia, às margens do mar da Galileia. Ou seja, no mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Inclusive, alguns discípulos de Jesus ganhavam a vida pescando ali no mar da Galileia.